Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! O anime começa com uma mulher andando por uma cidade deserta, que aparentemente teve toda a sua população dizimada pelos organizadores de um tal Junitize. Ela entra em um prédio comercial que indica que é o local desse Junitize, e fica atenta a tudo à sua volta, como se a qualquer momento pudesse surgir algo para matá-la. Após isso, vemos o passado dela, sendo treinada pelo seu pai, enfrentando diversos serviçais para isso. No fim, o último deles se rende. Quando terminado o treinamento, seu pai a pune por não ter matado o homem, que é morto por ele de qualquer maneira, e diz que ter piedade é inútil, e sempre deve matar quando tiver chance. E vemos as cenas da família dela, enquanto ela sobe as escadas do prédio comercial. Ela chega ao local, e vemos diversos outros participantes, sendo todos representados por animais, e ela que acabou de chegar, era Javali. Agora, com todos os participantes reunidos, sendo um deles morto, o organizador, Duodécuplo, proclama que vai ter início ao 12º Junitize, e que será o juiz da batalha. Cada um pega uma joia das 12 joias, e após isso, eles devem engoli-las, e é revelado que são blocos de veneno que matam suas vítimas em aproximadamente 12 horas, e para vencer a competição, um dos guerreiros deve reunir os 12 blocos de veneno antes que seja tarde, assim, realizando seu desejo, seja qual for ele. Depois, voltamos aos flashbacks, e vemos que na verdade, a irmã mais nova da Javali, Kyoko, foi escolhida para ir ao Junitize em 12 anos. Porém, a Javali não ficou nada feliz com isso, e jurou destruí-la. Ela começou a torturá-la psicologicamente durante os treinos, a fez matar todos os seus colegas de classe, até que ela se tornasse uma assassina fria, que até matou todos os empregados da casa e enlouqueceu, até o dia em que se matou, e seu pai, o último vencedor, teve que dar a carta para a Javali atual, até que os pensamentos são interrompidos por questionamentos e esclarecimentos. O vencedor receberá o antídoto, e esses venenos não podem ser destruídos por força física, ou seja, todos os guerreiros têm um único objetivo de se matarem ali dentro. O macaco, um dos competidores, tenta bolar um plano para fazer isso sem matar a todos, porém, tudo é interrompido pelo andar inteiro ruindo, e todos se separando. Com isso, Javali fica sozinha com o coelho, e eles se confrontam. Rapidamente o coelho avança, mas a Javali já estava preparada para isso, mas não para um golpe por trás, que foi dado pelo corpo do guerreiro morto, e o coelho se revela um necromante, até que a visão da Javali fica escura. E enquanto todos fugiam do prédio rapidamente, o coelho pegava a joia da Javali e a fazia de soldado com sua magia. Enquanto isso, na cidade, a guerreira do macaco, Shariu, e o rato, Nezumi, estavam juntos querendo sobreviver, e descobrimos que ela explodiu o andar, pois tinha um guerreiro ali com a intenção de matar todos de uma vez. Os outros também buscavam abrigo, mas nenhum deles ia sair da cidade, pois todos só tinham 12 horas no total. Vemos o cachorro, que tem um controle corporal diferente dos outros, e farejou o veneno antes que engolisse. Então, ele preparou seu corpo para neutralizá-lo, e sua estratégia era ficar escondido até que sobrassem poucos participantes. Mas ele é surpreendido por uma das competidoras. Nos esgotos, Shariu e Nezumi estavam se abrigando e conversando sobre o tal guerreiro com as intenções assassinas, mas Nezumi cai no sono. Voltando ao encontro do cachorro com a galinha, vemos que ela queria fazer um acordo com ele, e pela imprudência dela, o cachorro acha que ela genuinamente é muito inocente. Ela diz que tem uma habilidade de observar pelos pássaros, ou seja, ela está de olho em tudo, e foi assim que achou ele. Ela informa a ele sobre o coelho, que é um necromante e está formando um grupo com os mortos. Vendo que isso é um baita problema, ela propõe que eles façam um grupo até que o coelho caia, e o cachorro concorda somente pelas circunstâncias atuais, e ambos se apresentam, Nivatori e Dotsuku. Eles discutem sobre os participantes e suas habilidades, mas algo estranho é que ambos falam que o rosto de Nezumi, o rato, é familiar de algum lugar, mas o pensamento é interrompido por Nivatori recebendo a mensagem de que o grupo do coelho se dividiu. O boi encontra o zumbi da Javali caminhando, juntamente de Nivatori e Dotsuku, porém eles perderam a localização do coelho e do zumbi da cobra. Então, Dotsuku decide ir para um plano arriscado, e para isso, ele morde Nivatori, a drogando com um veneno que deixa o corpo com bem mais adrenalina e forte que antes, mas ela ataca o cachorro sem que ele tenha reação, esmagando sua cabeça. Enquanto isso, no subterrâneo, o cavalo e o boi começam um duelo. E depois disso, vemos que a cidade está infestada de pássaros, graças aos upgrades em Nivatori. O passado de Nivatori é estranho. Ela se lembra somente de acordar em um quarto, com o que era para ser seus pais, completamente desfigurados e seu corpo coberto de sangue. E mais nada. Depois, voltamos ao presente.
Ela sabia dos poderes de Dotsuku, e queria esse veneno, que a deixou muito mais poderosa, e estava partindo para ganhar esse torneio. Depois disso, vemos mais flashbacks de Nivatori. Ela foi parar em um centro de reabilitação, por não se lembrar de nada e ser enquadrada com amnésia graças a abusos psicológicos. Até que ela foi adotada pela família Niva, que estava muito interessada em suas habilidades com os pássaros e acabou a treinando para espionagem e assassinatos. Essa família fazia parte de diversas revoltas e conflitos pelo mundo todo, então ela foi enviada em missões de todo tipo. Ela usa o poder dos pássaros para convocar uma grande legião deles, e acabar com o que sobrou da javali, não sobrando nem os ossos. E vemos brevemente o subterrâneo, onde a luta dos dois esquentava. Em uma loja, Nivatori acaba encontrando Nezumi, que estava lá só para pegar comida, e estava bem pacífico, porém, ele decide levá-la até Shiryu também. Nos esgotos, os pássaros não entram, por isso ela não fazia ideia da existência daquele lugar. Ao chegar lá, ele dorme novamente, e Nivatori tem aquela mesma sensação que os outros, de já terem visto o rato, Nezumi, em algum lugar. Enquanto conversavam, Nivatori só pensava em como Shiryu poderia estar mentindo, e até cogitou matá-la, mas parece que pela droga de Dotsuku, seu estado mental ficou mais poderoso também, e ela se recusou a matar um ser bondoso, e recuou, mas na superfície ela se depara com o boi, que está sujo de sangue e parece já ter matado alguém, e sabe que está com sérios problemas. Até seu corpo se recusa a sair dali, graças à droga do cachorro, seu corpo se recusa a fugir de um duelo, mas seu fim é rápido, pois o boi a finaliza facilmente, e pega a sua joia. No começo do quarto episódio, vemos o passado de Shiryu. Ela foi treinada num templo no pico de uma montanha por 3 macacos monges, e era espetacularmente boa no que fazia, sendo uma das melhores discípulas deles. E com esses poderes, ela ia fazer o que melhor achava, sem interferência. De volta aos esgotos, Nezumi mostra sua verdadeira natureza. Ele é, na verdade, muito inteligente e calculista, dizendo que provavelmente a guerreira do galo já está morta, pois ele sabe ver estampado no rosto das pessoas a morte. Ele diz que ela foi ficando cada vez mais fraca conversando com Staryu, e que foi abalada pela sua gentileza. Com isso, ele finaliza a conversa com diversas indagações, mas volta a deitar. Depois disso, vemos como ela conseguiu resolver um conflito que durou 70 anos, somente com acordos de paz e cessar-fogo, mas no fim, a guerra recomeçou com outro propósito, e isso a fez lamentar muito. Ela continua falando com Nezumi sobre esses valores, e em como ela também falhou, mas com as conclusões que ele tirou. É melhor que ele nem seja um guerreiro, pois não está pronto para o campo de batalha. Mas tudo isso é interrompido por um som nos esgotos, que alarma Shiryu e Nezumi. Era um pássaro morto, controlado pelo coelho, e logo, a legião deles que foi usada para matar a javali avança contra eles. Ao voltar para a superfície, ela dá logo de cara com o corpo da cobra que estava sendo controlado pelo coelho, e ele chega logo mais. E o confronto irá começar entre os Agi, o necromante, contra Shiryu e Nezumi. Assistindo a tudo isso, estão os VIPs, que estão analisando todos os jogadores e discutindo entre si. Depois de marcar quem seriam os potenciais ganhadores, eles começam suas apostas, e os favoritos são Shiryu, a macaca, o Shi, o boi e os Agi, o coelho. Porém, a ovelha não pode ser subestimada, já que foi vencedora do 9º Junin Taisen, mas não estava em seu auge. E do Odécuplo aguarda ansiosamente pelos resultados. Enquanto a ovelha planejava o que ia fazer, vemos o combate entre os Agi e Shiryu começar, o boi procurar pelas evidências do coelho, e o cavalo ferido no subterrâneo. O passado da ovelha foi relativamente tranquilo. Ele era vendedor de armas, e sempre gostou muito de armas de fogo e explosivos para resolver as coisas, mas mostra como ele venceu o Junin Taisen e realizou seu desejo, podendo ver o rosto de sua neta e tendo uma vida tranquila com ela, e ele só aceitou participar para poupar sua neta de ir, já que alguém da família estava fadado a participar. Ele se ofereceu. Os combates esquentavam, e a ovelha ainda pensava em como iria ganhar aquilo, e vemos que ele não havia engolido sua joia, e sim escondido consigo. Porém, seu esconderijo estava prestes a ser descoberto pelo boi, mas ele consegue fugir a tempo e colocar uma bomba no lugar. Em um novo esconderijo, ele tenta pensar em fazer acordos com as outras pessoas usando sua joia como garantia disso, e ainda descobrimos que ele era o guerreiro prestes a explodir todos no início do torneio, com sua grande bomba mata-capeta. Como parte do plano, ele vê que é melhor se unir a alguém intermediário, mas ele só encontra a Tigre no caminho, que o encontra mesmo estando escondido. Ela tenta partir para cima dele, mas não está muito em condições de lutar. Depois de sair da armadilha da ovelha, o Shi vai à procura dele seguindo seus rastros, e parece estar chegando a algum lugar.
Ele não leva a Tigre nem um pouco a sério, e tem motivo para tal, pois ela nem sequer está enxergando direito. A trilha que ele fez de pistas era falsa, só para confundir o boi, mas isso não iria enganar ele por muito mais tempo. Enquanto isso, Nezumi ainda passava aperto com a cobra e o confronto entre Shiryu e o coelho estava virando, e Usagi percebe que não vai acertar nenhum golpe e começa a correr, porém, enquanto ela desviava de seus ataques, Shiryu foi pega com ele de costas, pois a cabeça decapitada da cobra estava dando visão de tudo ao redor de Usagi, e a guerreira do macaco cai inconsciente. A ovelha decide acabar com a tigre ali mesmo, e eles começam o duelo, porém ele termina em um piscar de olhos com a joia sendo arrancada da ovelha juntamente de metade de seu tronco em um só golpe, mesmo com a guerreira do tigre caindo de bêbada. Com todas essas mortes, só sobram 6 guerreiros, e começam as apostas dos VIPs em seus favoritos. Enquanto estava trancado no cofre do banco, o cavalo lembra de seu passado, no qual ele lutou como um assassino furtivo em uma guerra, mas acabou perdendo uma luta decisiva por sua própria fraqueza. Com isso, ele dedicou tudo o que tinha para se tornar uma armadura viva, desenvolvendo músculos de todas as formas possíveis. De repente, Nezumi aparece dentro do cofre, mesmo estando trancado e com todas as suas entradas tapadas. Ele começa a falar várias coisas ao mesmo tempo para confundir o cavalo, mas fala que se ele continuasse ali, já poderia ser considerado morto, pois está escondido e sem fazer nada. E antes de sumir na escuridão, o rato alerta o cavalo, dizendo que provavelmente a cobra vai estar ali em alguns momentos procurando por ele. Depois disso, foi só questão de tempo até um incêndio ser iniciado no banco, deixando o cavalo sem oxigênio lá dentro do cofre. No 7º episódio, vemos os 2 irmãos, Dragão e Cobra e seu passado. Eles sempre foram muito ardilosos como equipe, gênios do crime. Eles foram escolhidos pela igreja para representarem os guerreiros do Dragão e Cobra, por suas afinidades com o céu e a terra e com isso, designados ao Junitaisen. Mas só um ia sobreviver no fim. Quando chegaram ao local do torneio, o coelho já estava lá, e tentou fazer amizade daquela forma psicótica e os irmãos estavam atentos, porém, por sua sensibilidade com a terra, a cobra sentiu Shiryu debaixo do chão e quando foi avisar sobre ele, acabou sendo morto pelo coelho. Depois disso, vemos que o coelho consegue coletar a joia do cavalo também. E a tigre se encontra com o corpo da cobra, que não perde tempo antes de tentar queimá-la. Porém, ela rapidamente arranca o braço do cadáver e pega o galão de combustível do lança-chamas, e toma todo o líquido dele. Assim, ela deixa ele para trás, já que é só mais um morto. E o maior problema estava por vir, o boi. Ela o enfrenta sem medo, como se tivesse algo pendente a resolver com o Shi, mas eles são ambos pegos desprevenidos pelos braços do corpo da cobra, que enfocam ambos. Com isso, o boi pede a ajuda da tigre para sair daquela situação, e promete um duelo para resolver as coisas. Para sair dali, ele começa ateando fogo com uma faísca ao álcool que escorreu da boca da tigre, para queimar o braço que a segurava. O 8º episódio começa com um pouco do passado dos irmãos Tatsumi. Enquanto ele planejava seus próximos passos, vemos o passado dos 2. Eles foram para o tribunal, sendo acusados de desobedecer a conduta de um guerreiro, manchando a reputação dessa alcunha. A acusação foi feita com base em um dia no qual ambos os irmãos mataram inúmeros civis. Nesse dia, um deles foi contratado para proteger os desenvolvedores de um medicamento, e o outro para proteger os possíveis compradores. Até que chega o dia do confronto, e com o dinheiro em jogo, ambos são chamados pelos seus contratantes, e eles percebem a furada que se meteram. Os irmãos começam a matar todos ali, mas os contratantes fogem para o mesmo lugar, mas não é como se eles tivessem escapatória. Porém, com todo esse fogo, pôs em risco também os pacientes da empresa farmacêutica. Mas o dragão consegue se virar sozinho no tribunal, fazendo a defesa de ambos os irmãos e saindo de lá. E no fim desse dia, foi quando ele recebeu sua carta, juntamente de seu irmão, queimando os braços do cadáver. O boi e tigre conseguem se libertar, mas agora eles têm que ser cautelosos também com o corpo do cavalo, e dar um fim na cobra. Com isso, o dragão bola um plano que vai fazer seu irmão ser útil até depois da morte. Lá de cima, o dragão estava assistindo tudo, porém, o que ele não sabia, é que o coelho arremessou a cabeça da cobra para ver tudo, e com isso, achando ele e o finalizando com um só golpe. Enquanto mais mortos chegavam ao combate do boi e tigre, vemos o passado dela. Ela se chama Kanai, e era uma garota normal que lutava no dojo do estilo Aira, e por dominar esse estilo, ela foi recomendada a participar do Junitaisen, mas ela precisava da experiência real, no campo de batalha, e ela presenciou coisas terríveis na guerra e percebeu o quão podre eram os humanos. Assim, ela acabou caindo na bebida, e descobriu seu novo estilo de luta, a fúria inebriada e o punho bêbado.
E esse também foi o meio pelo qual ela esquecia os problemas, banhada em sangue e álcool. Mas pelo seu comportamento e estilo que tomou para a sua vida, ela foi expulsa do dojo. Ela perdeu completamente o controle de sua vida, e não sabia dizer nem se estava viva ou morta. Sua vida perdeu completamente o rumo. Os dois estavam sem planos, então, partiram para a porradaria com os irmãos mortos. Porém, a tigre saca o que o boi falou sobre o hidrogênio líquido nas costas do dragão, e usa isso para congelar ambos os corpos. E no meio de uma discussão entre os dois, o boi disse que ainda ia duelar com ela, mas eles tinham um problema mais sério, o coelho. Eles começam o confronto, mas o boi juntamente do tigre fatiam o coelho em um instante, e ele cai sem vida. Agora, era hora de outro confronto, o duelo. No 10º episódio, vemos o provável motivo do rancor de Kanai. Ela foi emboscada por alguns militares que queriam matá-la, porém, antes que ela pudesse fazer algo, todos os soldados foram mortos pelo boi, que achou que ela era somente uma civil. Depois disso, ela não se revelou, mas perguntou como ele fazia sempre a coisa certa, se ele só fazia ela, sem medo. Ele pensa a respeito, mas ele disse que é simples: se você quer fazer o bem, tente seguir esse caminho, pensar em fazer o bem, e praticá-lo. Ele a deixa em um acampamento, e ela começa a refletir sobre o que é um guerreiro. Ela não era digna de ser chamada assim, e queria ser até se encontrar com o Shi novamente, por isso, tentou mudar sua vida. Ela começou uma nova rotina, retornou ao dojo da família Aira, e entrou para o Junitaisen. Porém, quando encontrou o boi novamente, ele não a reconheceu. O homem que a fez mudar de vida para o caminho correto não lembrava dela. No combate, um dos membros do coelho se levanta com sua lâmina na direção do boi, mas ela recebe o ataque, caindo. O Shi segura o coelho o máximo que pode, e corre com Kanai nos braços. O sangramento não ia parar, e não ia dar tempo do boi passar em algum hospital ou levá-la. Por isso, ela cancela o duelo, e diz ter um desejo no lugar. O Shi estava ali ouvindo tudo, sem questionar, e o desejo era que ela fosse morta pelas mãos dele, ali mesmo. O Shi não fica feliz com isso, mas aceita. Os últimos momentos de vida de Kanai foram maneiros, segundo ela, morrendo num duelo contra um gênio. Ela conseguiu sua redenção, e morreu de uma maneira digna. E por fim, ele a finaliza gentilmente. O coelho chega ao local, mas agora, seu corpo está fundido com todos os cadáveres que haviam no caminho, se tornando um verdadeiro monstro, uma aberração. Eles começam um duelo, mas o boi não iria receber nenhum golpe. Porém, ele é surpreendido pelo corpo da macaca dentro do cadáver do coelho, que o imobiliza no chão. E enquanto ele estava sendo torturado, Nezumi dá as caras e fala que conseguiu achar o que estava procurando, a bomba mais potente no corpo da ovelha. Ele tranquiliza o boi, dizendo algumas palavras de consolo sobre Kanai, que ela matou o velhote das bombas, e com isso, ele coloca a mata-capeta no meio de todos, e sem nada a declarar. O boi viu isso como a coisa certa a se fazer, e a bomba explode todos ali. Nezumi, o guerreiro do rato, venceu a competição. E no fim, Duodécuplo queria uma entrevista com ele após lhe dar o antídoto, e ele viu diversos cenários de sua morte caso ele recusasse, como se pudesse prever o que ia acontecer. Com isso, ele começa com todas as possibilidades caso aceite. É só uma entrevista, então ele começa a responder perguntas. Ele fala sobre sua habilidade, os 100 caminhos de Nezumi, que permitem ele praticar 100 estratégias simultâneas e uma delas permitiu que ele saísse vivo dessa competição. E ele diz que o mérito não foi dele, e sim da Shiryu, que o disse o que fazer caso ela morresse e fosse controlada pelo coelho. E no fim, a conversa termina estranha, mas com ele saindo vivo dali, inesperadamente. No dia seguinte, ele ia para a escola em mais um dia de sua rotina pacata e chata, mas ele pensava a todo momento qual poderia ser o desejo que ele ia pedir. Poderia ser qualquer um. Ele pensa seriamente em reviver Shiryu, porém, ele acha que ela pensaria que não é justo somente ela reviver, e reviver todos os mortos não seria nada bom, pois tem aqueles que não querem voltar à vida e os do tipo do coelho, que são só monstros. Nos diversos caminhos que seguiu com sua habilidade, ele perguntou a todos os participantes seus desejos. A ovelha disse que queria juventude e vida eterna, Nivatori disse que queria confiança em si mesma, ou deixar de ser uma guerreira. O cavalo queria talento, pois tinha mais medo de perder do que de morrer, já a javali pensava bem diferente, e queria um harém com inúmeros homens. Ele pensa em fazer um upgrade da sua habilidade para 1000 caminhos, mas não seria uma boa ideia multiplicar em 10 vezes o sofrimento e medo de se ver morrendo em todas as outras possibilidades, e todos nem sequer se lembram de ter matado, só tinham uma vaga sensação de já ter visto seu rosto em algum lugar, mas na verdade, era uma possibilidade que deu errado.
Ele já tentou usar seu poder para coisas mais simples, tipo tentar chamar uma garota para sair pela qual ele se apaixonou 100 vezes, e ser rejeitado nas 100 vezes. Por isso ele teve muita sorte em sair vivo do Junitaisen. Dotsuku trabalhava numa pré-escola, e cuidava de sua filha, que também estudava lá. Ela foi uma escrava salva de uma missão, então a abrigou. Já o desejo dos dois irmãos era simples, só dinheiro. Já o coelho, mesmo sendo tão difícil conversar com ele naquele momento, disse que seu desejo era ser amigo de todas as pessoas no mundo, e parecia genuinamente buscar isso. Já Kanai, a tigresa, queria somente ter um bom momento com o boi, que a fez mudar de vida, e ela foi a única a conseguir seu desejo durante o torneio. E quando foi indagar o boi sobre tal coisa, ele foi questionado no lugar. Ele não tinha motivos para estar ali, nem para viver, nenhum desejo a cumprir, e viu todas as 99 possibilidades de desejos que ele tinha para sua vida, mas nenhuma era de fato algo que ele queria. Até que ele é abordado por Duodécuplo, que pergunta se ele já escolheu seu desejo. E na 100ª tentativa de ter um desejo, ele decide que quer esquecer tudo aquilo, e seu desejo é realizado. No fim, vemos que ele estava satisfeito de não querer nada, e não tinha mais essa dúvida em sua cabeça. Realizando o único desejo e dispensando todos os outros 99.